que me mandou a pergunta, que falou assim: Marcela, como é que eu converso com ele de forma que ele não fuja, né? Como conversar com ele de modo que ele não fuja? E é o que a gente mais faz, cara. Pode ser ficando, namorando, até casada. A gente ainda, e aí eu vou me incluir, né? Porque não somos todas nós temos essa habilidade para aprender o homem na conversa. E fato é, minha gente, que homem e mulher são seres diferentes. Isso é fato. E a gente, mulher, a gente gosta mais de conversar. Se você deixar duas mulheres uma manhã inteira juntas, a gente vai ter assunto para o dia inteiro. O homem chega em casa, o marido chega em casa do trabalho, a gente quer saber do dia dele, ou a gente quer falar do nosso, de qualquer coisa, que foi no mercado, que fez isso, que pensou naquilo, que ligou para fulano. A gente tem uma necessidade de comunicação muito maior do que a deles. Isso é cultural. Isso. Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo, porque me responderam ainda agora. Aí eu fico preocupada e eu não continuo. Tá todo mundo me ouvindo? Yes or no? Tá, beleza. Então eu acho que é problema aí, André. Tenta, sai e volta na live. Então a gente fala igual matraca, se deixar. Mas, na prática, desde que eu namoro e desde que eu comecei a conviver com o homem, a gente percebe claramente uma dificuldade tremenda da gente fazer não só esse ser humano ouvir o que a gente tem para dizer, que é um processo, mas também entender o que a gente está falando e querer ficar ali ouvindo a gente. Nossa, isso que ela está me falando é realmente importante, não só aquela pessoa, entende? Então a gente tem uma dificuldade tremenda disso, mas hoje eu vou trazer aqui um passo a passo, são 6 passos que eu, Marcela, aprendi há alguns anos lendo um livro maravilhoso e apliquei desde o meu namoro com o Sérgio, coitado, ele nem sabe que ele foi meu rato de laboratório, mas que deu certo e dá certo sempre, essa técnica que não só prende ele na conversa, mas faz ele falar sobre si. E muitos homens têm essa dificuldade. E a gente, o nosso grande erro, galera, é a gente pensar que eles funcionam com a mesma cabeça que nós. Não é. Não é. Homem não é nossa amiga. Nosso namorado não é nossa melhor amiga. Nosso marido não é nossa melhor amiga. Sabe? E naturalmente, a gente nem entende isso. A gente acha que ele está ignorando a gente acha que ele não quer saber, que ele é fechado demais, que ele é frio demais, que ele é insensível demais, que ele é distante demais, que ele é egoísta demais, que ele não quer conversar, que ele só quer saber de trabalho, que ele isso, que ele aquilo. Mas, na verdade, a gente comete esse erro de achar que eles funcionam igual a gente. Então, o primeiro passo é entender que não, eles não funcionam igual a gente. E o segundo grande erro é que você sendo mulher ou você sendo homem, ninguém ensinou a gente também a conversar direito. Ninguém ensinou a gente também a ter um diálogo proveitoso, ou pelo menos que os dois fiquem ali muito interessados, não. Ensinaram a gente a simplesmente muito mais rotular o que o outro é ou deixa de ser. Por exemplo, se ele fica muito no trabalho e chega tarde em casa, ele não quer saber de mim. Ele é viciado no trabalho. Agora, se ele só vive em casa e chega mais cedo, nossa, mas você é preguiçoso, você podia estar trabalhando mais. Então, desconstrói isso aí, porque as técnicas que eu vou ensinar aqui hoje, esses 6 passos, é para aprender esse ser humano abençoado na conversa. Então, vamos lá, pessoal. Então, tá. O que uma mulher precisa entender para ela prender a atenção do homem? Vamos lá, essa pergunta é boa. O que a gente precisa entender, você aí, o que você precisa entender para prender o homem na conversa? Primeiro de tudo, a lógica masculina. Como é que funciona a cabeça dele e não a nossa, tá? Muito mais, para a gente fazer ele compreender a gente, ou querer ficar no papo com a gente tem que entender a lógica masculina, tá? Por quê? Eles, assim como a gente, buscam a mesma coisa, conexão emocional. Mas ele não sabe falar de sentimento. Eu falo mais que a boca, ele não fala nem o que ele está sentindo, ele não fala o que ele acha, ele não fala direito o que ele quer, e não sei o quê, ele mal fala comigo, a gente mal conversa, ou isso, mal aquilo.
por mais que os homens não tenham sido treinados, se podemos dizer assim, a falar de sentimentos, a falar deles, a se envolver, a se abrir com a gente, eles têm a mesma necessidade que a gente, que é conexão emocional. Isso é um fato. Não é só necessidade, não é só o que eles querem, mas é como que eles precisam também. Homens precisam de conexão emocional. Imagina um ser humano que mora com uma mulher, ou que é namora com uma mulher por vários anos, se ele não estabelece uma conexão emocional, que isso é uma forma dele também conseguir perceber e se sentir, cara, eu posso ser eu mesmo com essa mulher. Cara, eu posso me abrir com essa mulher. Nossa, eu posso falar sobre isso, que essa mulher não vai me achar um homem fraco, um homem frágil, um homem, sei lá, péssimo. E não. Então, o homem também precisa dessa conexão emocional. Só que eles têm muito mais dificuldade que a gente. Então, na verdade, eu vou te ensinar aqui não como você expressar seus sentimentos, porque isso, de certa forma, não dá melhor. A gente faz já, a gente fala já, a gente expressa, a gente chora. A gente fala que está com raiva muitas vezes, a gente fica irritada. Muitas vezes da forma errada a gente expressa, mas a gente não tem dificuldade de errado ou certo botar para fora o que a gente quer. Então a gente vai entender como é que envolve ele na conversa, beleza? E aqui eu vou te ensinar então, não só como aprender ele, como fazer ele se abrir com você. Já falei isso aqui, né? Então beleza, vamos lá. Aonde que eu peguei essas dicas? Eu lembro que na época eu namorava com o Sérgio, isso já deve ter o quê? Tipo, 5 anos? Deve ser por aí. E eu tava lendo esse livro aqui, galera, que se chama O Método do Respeito. Faço merchan, mas não é merchan, não, é porque o negócio é bom, a gente tem que falar, né? Esse livro, eu imprimi, vocês estão vendo, eu encadernei ele porque eu gosto, eu prefiro, ele é todo marcado, ele é todo tudo. Mas esse livro, ele só tem online, ele não tem impresso nem nada. Mas ele ensina a gente a entender como é que funciona a mente masculina. E eu sugiro vocês a procurarem aí até esse livro, sabe? Ele foi escrito por um homem, é um homem que fala dele, e eu adoro homens falando sobre homens e relacionamentos também. E quando eu namorava com o Sérgio, eu estava lendo o livro. E tem muita coisa aqui que é para aplicar, tipo assim, treina a forma de falar, treina. E a gente acha que é só ler. Ah, nossa, que legal isso. Nossa, olha esse exemplo, que legal. Aí você lê, tô pronta para conversar com ele. Hoje à noite vou aplicar isso aqui. Aí o cara chega e tal, aí você fala, aí você trava, você não vai direito, aí você achou que, não, foi bom, aí você abre mão do livro, deixa para lá, e cara, não é assim que funciona, é prática. É prática. Para vocês terem uma ideia, o meu livro é todo rabiscado, ó. Ele é todo rabiscado, cheio de coisa aqui. Eu escrevo também, ó, os passos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Eu escrevo, eu aplico. Nesse dia que eu fui conversar com ele, quando a gente estava namorando, a gente estava caminhando na pista do aeroporto lá em Porto Velho, e eu estava aflita com uma coisa que tinha acontecido entre nós e que eu não sabia como falar com ele isso. Era aquela coisa, e se eu falar, o que ele vai pensar? Como é que eu falo um negócio que eu nem estou me sentindo bem de falar? O que ele vai pensar? Sabe aquela angústia de você querer falar uma coisa que está te incomodando, você não sabe nem como falar e você fica mal pensando em falar e pensando em não falar. E aí eu lembrei que eu li esse negócio no livro exatamente que se chama Efeito Portal. O nome é esse. Que é a forma que você consegue usar um passo a passo e uma ordem para você envolver o homem na conversa. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu peguei esse abençoado desse livro, antes da gente se ver nesse dia, li, reli, fiquei treinando na minha cabeça como é que eu poderia, dentro da minha situação, aplicar isso aqui, e falei, seja o que Deus quiser, minha filha. Sem técnica, tu ia falar, no final das contas, é melhor tu aplicar essa técnica aqui e ver o que vai dar. Então, é o que eu vou trazer para vocês aqui. O efeito foi incrível, tipo, na hora que eu estava conversando, despertou o que eu queria que despertasse nele, que é o envolvimento, que é a curiosidade pelo que eu tinha para dizer para ele, pelo que eu queria falar para ele. Então, qual que é essa ordem, minha gente? Vamos lá. Eu vou falar para vocês e vou trazer o exemplo prático, né, que tem aqui, mas que você consegue adaptar na sua realidade. A questão é, não se atenha ao exemplo em si, mas à consciência do passo a passo. Quem quiser, se eu fosse você, eu anotava. Porque não é todo mundo que tem o livro, não é todo mundo que vai comprar o livro, não é todo mundo que vai
ter a mente brilhante de decorar tudo isso aí. Então, se eu fosse você, eu de alguma forma anotava esses 6 passos, como eu fiz aqui, que te ajuda a internalizar. Então, primeira coisa, tudo começa, primeiro passo, para vocês entenderem. Para fazer o homem entrar no seu mundo e se envolver na sua conversa, às vezes você, por exemplo, quer que ele te dê mais atenção. Você pode estar namorando, você pode estar casada, você pode estar ficando, e você quer ter mais atenção dele. Por exemplo, e não sabe como tratar isso com ele, ou muitas vezes você fala, ai, eu queria que você desse mais importância para o nosso relacionamento. Eu queria que você colocasse o nosso relacionamento em primeiro lugar. Eu gostaria que você me desse mais atenção. Tipo, cara, esquece isso. Sério, esquece isso. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto, qual que é? É a história. Você sempre começa com uma história. O que é história, gente? Não existe nada mais envolvente para a humanidade, nada que conecte mais do que uma história, certo? Então, a ideia desse primeiro passo é gerar conexão. Por quê? É no começo da conversa que muitas vezes ou você capta o interesse da pessoa ou você perde e depois é difícil você retomar. Sobretudo quando é um assunto importante para você, você quer muito que o outro preste atenção, cara. Você quer muito ter a atenção dele. Então, começar com uma história, eu vou explicar como que seria isso, é um dos passos mais importantes, porque a história conecta. A gente tende a lembrar muito melhor de história do que de fato. Você tende a lembrar muito melhor de uma experiência que você viveu, sabe? De alguma coisa que aconteceu na sua vida, de uma história, do que, ou de alguém te contar uma história. Depois dessa live, vocês vão lembrar, provavelmente, da história que eu contei, do dia que eu apliquei isso com o Sérgio, do que até, por exemplo, do quinto passo. Nossa, qual que era o quinto passo? Não lembro, mas a história dela eu lembro, sabe? Porque a história conecta mais. Marcela, como é que eu começo com uma história, por exemplo? Então, eu vou pegar aqui o exemplo que traz o próprio livro. Por quê? Na época eu não era muito o meu caso, o assunto aqui, mas eu consegui adaptar para a minha realidade. Então, você vai conseguir adaptar para a sua realidade também. Vamos pegar o exemplo de uma menina, ela está há uns 3 meses com um cara, e ela queria e quer ter mais atenção dele. E ela não sabe como falar isso para ele, o relacionamento estava até indo para o saco, na verdade. E você que é casada, adapta para a sua realidade, porque isso acontece, e isso também é possível de ser aplicado em qualquer tempo de convivência, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu começo com uma história se eu estou querendo mais atenção, se eu estou achando que ele está distante, se eu estou achando que ele está inacessível para mim, se eu estou achando que ele não está me dando a atenção que eu gostaria? Bom, um belo dia você pode pegar uma oportunidade em que ele simplesmente te pergunte, e aí, tudo bem? Ou, e aí, como é que foi seu dia hoje? Pronto, ele abriu a porta. Ele abriu uma oportunidade. E aí essa menina vira e fala assim, deixa eu inventar um nome aqui para ele. Pedro. Pedro, eu estou bem, eu acho. Eu estou feliz de ver você, mas nos últimos dias eu fiquei tentando me entender. Preste atenção. Eu tenho sentido um desconforto. Não tenho muita certeza se é ansiedade, frustração ou alguma outra coisa. Eu percebi isso de verdade ontem à noite, quando eu estava tentando dormir. Aí o Pedro já fica tipo, e aí? Ele ficou mais interessado. A tendência é tipo, tá. E aí? E aí, nessa curiosidade que ele fica, que fica no ar, querendo saber mais, ela continua. Sabe de uma coisa? Eu venho me perguntando a mesma coisa, para ser honesta, faz algum tempo e eu não consegui descobrir direito o que é. Tudo parece estar indo muito bem na minha vida, só que ontem à noite, quando eu estava escovando os dentes, olhando para mim mesma no espelho, eu me perguntei a mesma coisa. Foi aí que eu comecei a me dar conta que o sentimento que eu tenho agora parecia mais com um desejo de alguma coisa que eu não estou vivendo, ou que eu não tenho, misturado com um pouco de medo. Não era como se algo estivesse errado, era mais como uma vontade louca por algo que eu realmente quero. Aí você vai falar assim, que loucura, que filme de ficção. Mas a ideia é gerar curiosidade, é despertar interesse, não é entregar tudo de bandeja do tipo, eu quero sua atenção, eu quero que você me dê mais atenção. Não, ela se conecta com a história dela. Então ela falou de sentimento, desconforto,
ansiedade, tem uns dias que eu fiquei sentindo isso, uma certa frustração, alguma coisa que nem eu mesma sei definir direito. E ontem, quando eu estava trocando de roupa e eu me olhei no espelho, me veio uma angústia em que eu percebi que eu não estava nem conseguindo identificar o que eu quero, que eu não estou tendo. E eu percebi que eu estou sentindo falta de alguma coisa na minha vida. Sabe? Tá vendo? Eu li aqui e eu estou adaptando, criando, a partir disso, para a minha realidade. Então, ela começou com a história. Isso é uma história. Gerou o quê? Segundo passo, a atenção dele você retém. Então, você começa com uma história, o efeito dela prende a atenção dele, porque ele precisa continuar ouvindo para saber, no que isso aí vai dar? Tipo, continua, minha filha, porque estou entendendo que você está angustiada, está confusa, continua. E aí, você tem a atenção dele. Uma vez que você tem a atenção dele, ele foca na ideia, olha só que interessante, você pode ser a mulher dele, a namorada ou a ficante. Quando você tem a atenção dele através dessa técnica, ele foca na ideia de que tem alguma coisa que a mulher dele precisa muito. E que talvez essa coisa que ela precisa muito, que ele ainda não sabe o que é, outra pessoa pode oferecer para ela, não ele. Isso prende ele de certa forma. Continua comigo que você vai entender. História, você teve a atenção, e agora você causou o efeito dele focar na ideia de que você precisa muito de alguma coisa, que ele ainda não sabe o que é. E aí, o quarto passo, e digamos que seria efeito, é quando ele, de certa forma, se sente aliviado por descobrir que ele pode atender a sua necessidade. Como que isso acontece? Na verdade, Pedro, quando eu descobri e entendi o que era, eu comecei a imaginar diferentes maneiras de te explicar isso, de falar isso para você, porque não é algo fácil para mim colocar em palavras. E aí ela consegue, tipo, atingir o ápice ali do, minha filha, pelo amor de Deus, e aí? O que é isso que tá acontecendo? E, gente, inconscientemente, esse efeito que causa nos homens faz eles trabalharem a nosso favor. O interesse deles, o foco deles, a gente envolve eles, mesmo que de maneira inconsciente, muito mais na nossa conversa do que se a gente tivesse começado de outra forma. E aí ela continua a explicação dela. Bom, eu acho que a melhor forma de dizer isso é que o que eu mais quero é você. Eu sei, você deve estar perguntando, o que isso significa? Isso mesmo, isso eu venho tentando entender para conseguir explicar para você. Bom, eu sempre me divirto quando a gente está junto, eu gosto da sua companhia, mas parece que existe coisas em você mas parece que existe mais coisa em você do que eu consigo ver por fora. Talvez uma boa maneira de explicar é que eu sinto que você parece não precisar de mim. A gente sempre passa ótimos momentos juntos. Eu consigo ver que você gosta de estar comigo, que você gosta desses momentos. Mas é como se você não confiasse em mim, talvez, para ajudá-lo com seus medos, com as situações que acontecem na sua vida. Então, eu acho que a gente poderia dizer que eu quero me sentir mais importante para você. Eu sei que parece egoísta e às vezes até ridículo, mas eu não sinto que seja egoísta dentro de mim. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Aqui no final, essa mulher, ela consegue, e ela poderia ainda ser mais clara e específica ainda, tá? Porque ela fala, o que eu mais quero, e ela entrega isso só no final. Por quê? O que eu mais quero é você. Só que, e aí ela coloca a necessidade dela qual que é. A gente se diverte junto, eu gosto da sua companhia, parece que existe muito mais em você do que eu consigo ver. O que ela está dizendo aí? Que ela está querendo conhecer mais ele, implicitamente. E é quase como se você não confiasse em mim para te ajudar, e tal, e tal, e tal. Resumindo, eu sei que pode parecer egoísta isso que eu estou te pedindo, que é te conhecer melhor, né? Mas dentro de mim não parece. Gente, presta atenção numa coisa. Ela começou com uma história, ela começou contando quando e como que ela esteve sentindo isso. Ela teve a atenção dele. Ela foca na ideia de que tem ele, com a atenção, ele foca na ideia de que tem alguma coisa que essa mulher precisa resolver. Quando ele percebe isso, e ele percebe que ele
é o ponto-chave da resolução do problema dela, ela aciona nesse ser humano o herói que tem dentro dele, porque, na verdade, o que todo homem, eu não gosto de generalizar, mas o que a maioria dos homens tem naturalmente dentro deles é um herói pronto para resolver problema dos outros. Sobretudo se for da pessoa que ele gosta, ou da pessoa que ele quer estar perto. Então, Marcela, eu poderia ter falado tudo isso de uma forma mais rápida, e vira mulher para mim e fala assim, mas eu sou curta e grossa, eu sou rápida e direta. Ok, será que você vai ter o efeito que você quer? Será que você vai ter um cara envolvido na conversa com você? Por quê? Olha que interessante. E aí eu falo porque eu apliquei isso, meu filho. Eu apliquei isso, e quando eu apliquei, eu não acreditava que, tipo assim, eu lembro que quando eu estava seguindo os passos, né, falando como é que eu estava me sentindo nos últimos dias, e eu não sabia, nem eu sabia explicar direito como é que era um misto disso com aquilo. Eu estava tentando traduzir em palavras para explicar para ele de uma forma que ele pudesse entender, mas que isso estava sendo difícil até para mim e tal. Aí ele, e aí eu lembro exatamente dessa sensação de curiosidade dele, por querer saber, sabe? Tipo, o que que é? Aí vem, às vezes, pode vir até aquela sensação, meu Deus, será que ela vai terminar comigo? Meu Deus, será que tem outro na parada? Algumas pessoas podem viajar na maionese até nesse nível, mas não é esse o objetivo. Mas você desperta tanta curiosidade que gera no outro aquela coisa, ela tá precisando resolver um problema, será que eu consigo? Quando ele percebe, você chega na parte da conversa, que ele se sente aliviado por descobrir que ele pode resolver seu problema, ou que ele faz parte da resolução do seu problema, você aciona o herói que tem dentro dele. Ao invés de, no começo da conversa, ele virar para você e falar assim, cara, mas você só reclama, hein? Nada que eu faço tá bom, tô aqui, cheguei mais cedo hoje, você ainda tá reclamando que eu não te dou atenção? Não, você tem um homem muito mais envolvido na sua necessidade, sabe? E no final, ainda, hoje em dia, eu, Marcela, aplicando isso aqui, eu seria mais específica ainda quanto ao que eu quero, sabe? Eu gostaria de me sentir mais segura por conhecer melhor sobre a sua história de vida, ou sobre a sua rotina no dia do trabalho, daria ainda para ser mais específica ainda. Isso aqui não é regra, mas eu lembro exatamente que quando eu me norteei por isso, eu falei, cara, que massa. E sabe o que é mais legal? Que o outro, quando eu disse que isso não só prende ele na conversa, mas dá espaço para ele se abrir com você em outros momentos. E dá mesmo. Porque imagina, você começou falando, de certa forma, da sua vulnerabilidade. Você começou vulnerável. Você não chegou falando sobre ele, sobre que ele não dá atenção, Não, você falou sobre você. Sobre como é que você está se sentindo, como é que isso é esquisito, como é que para você é difícil até colocar em palavras. Você colocou a sua vulnerabilidade. E não tem nada que conecte mais também do que a nossa vulnerabilidade. Do que, entre aspas, algumas pessoas acham que vulnerabilidade é fraqueza. Na minha opinião, e da Brené Brown, que tem até sugiro vocês assistirem no YouTube, maravilhoso, uma palestra que ela fala que vulnerabilidade é coragem, mas o fato de você estar vulnerável, que é tipo, você não está no controle ali, você colocou, de certa forma, a sua fraqueza ou fragilidade, você conecta. E isso, numa próxima vez, por exemplo, que ele precisar falar com você também, ele já tem até uma forma ali de como começar, sabe? Dizendo sobre o sentimento dele, ou dizendo sobre essa confusão que talvez ele possa estar sentindo, dizendo sobre uma necessidade que ele tem. Isso gera conexão. Então, minha gente, esse efeito portal, de verdade, mudou a minha forma de me comunicar. Ah, Marcela, mas toda vez você faz isso? Toda vez você usa esse efeito portal? Não, não é toda vez. Não é toda vez que eu quero, que eu preciso disso. Mas em coisas mais significativas para mim, isso aqui, lembrar disso, usar isso, ajuda demais. Ajuda demais. Porque, naturalmente, quando eu lembro disso aqui, eu penso assim, putz, se eu quero que ele me dê mais atenção, não é pedindo mais atenção que eu vou ter. Sabe? É falando do meu sentimento. É falando da minha fraqueza. É seguindo uma certa ordem da história. Você tem a atenção, depois ele foca na ideia de que você está precisando resolver alguma coisa, depois o alívio por ele descobrir que ele pode resolver isso, depois ele entra dentro da sua história, aí você ativa o herói que tem dentro dele, e por fim você expressa o problema claramente.
Cara, era como se você fosse, parando para pensar agora, é como se você fosse criar um roteiro de um filme, de alguma coisa aí. Imagina um roteiro, cara, que você precisa preparar uma coisa antes de entregar no final de bandeja o que é que você realmente quer e precisa. Marcela, isso é joguinho? Isso não, cara, isso não é joguinho. Isso é simplesmente uma estratégia para você ter a atenção do outro. E o legal disso é que quando a gente começa a contar uma história sobre nós, quando a gente começa a falar de sentimento nosso, antes de conectar com ele, de prender ele na história, a gente conecta com a gente. Olha que interessante esse processo. A gente conecta com a gente. Ah, porque ele não vem me ver, porque ele não me liga, porque ele não quer saber de mim, porque ele isso, porque ele aquilo. Tá, beleza, e aí? Mas o que que isso tá gerando em mim? Eu tô angustiada? Eu tô triste? Eu me sinto frustrada? Eu me sinto isolada? E aí, como é que eu me sinto? Você percebe que essa técnica... Deixa eu beber um pouco d'água, que minha boca tá... Essa técnica, antes de você começar a falar, ela te conecta com você mesmo. Ela te conecta com um estágio de maturidade maior do que simplesmente cuspir as coisas para o outro, sabe? Cuspir a sua pior, como é que eu posso dizer? Não é o seu lixo, não, mas cuspir aquilo que você acha e não o que você sente, sabe? Muitas vezes a gente cospe o que a gente acha do outro, não o que a gente sente com o que o outro fez pela gente. Então, galera, para fechar aqui hoje, essa aplicação prática, que eu espero que vocês tenham entendido, assimilado, não é complicada, é simples, é fácil, conta sobre você, conta sobre seu sentimento, conta sobre a dificuldade que é, muitas vezes, colocar em palavras essa sua angústia, esse seu sentimento de frustração e tal, que você tem pensado nos últimos dias sobre isso, e tal, e tal, e tal, mas que você não queria parecer grosseira ao ter que falar isso para ele, e que você veio pensando em várias formas de poder colocar isso para ele, sabe? Flui, cara, flui naturalmente, não é difícil, tá fluindo aqui para mim. E aí no final você vira e fala o que realmente é a sua necessidade, o que que você precisa, sabe? É de mais atenção dele, é que a gente pudesse, ao invés de dizer só, eu gostaria de ter mais sua atenção, não, eu gostaria que você pudesse todos os dias chegar do trabalho, tal hora, para a gente poder jantar junto, ou gostaria que você pudesse, tal, tal, tal. Me sinto até um pouco egoísta falando sobre isso, pode parecer que eu sou egoísta, mas no fundo, eu sinto que não é egoísmo, sabe? Faz sentido isso para vocês, gente? Pelo amor de Deus, me digam se faz sentido ou se é só para mim que apliquei, que deu certo e que continua dando, tá? Os homens, e quando a gente entende isso, que o cara que escreve o livro também, ele fala que homem, se a gente treina cachorro, a gente consegue treinar homem. Não é bem por aí. Mas, na prática e no dia a dia, eu tenho percebido como é muito mais fácil do que parece a gente ter do homem aquilo que a gente quer, tá? Então, não é difícil, não é fácil, assim. Óbvio que tem relacionamentos e relacionamentos, né? Mas dentro de um relacionamento equilibrado, saudável, não é difícil, não. E é isso, pessoal. Mandem suas perguntas. E aí eu coloquei aqui para fechar, eu gosto sempre de fechar com uma frase. Diálogo real é quando você conecta o outro na sua história, tá? Então, que fique isso para vocês. Como é que eu posso gerar conexão? A gente nunca gera conexão com acusação, tá? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, jogo de acusação não funciona. Envolve o outro na sua história, coloca a sua vulnerabilidade na mesa, seus sentimentos na mesa, tá? Faz todo sentido, faz muito sentido. Queria ter sabido disso antes. Manu, é isso aí, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender e para aplicar, gente, tá? Não só para aprender, mas para aplicar. Nunca é tarde. Ah, mas a gente já está há tantos anos casado, que já cansou, já desgastou. Cara, não desgastou não, é porque vocês estão acostumados a fazer tudo do mesmo jeito toda vez. Então é bom. É bom encontrar uma forma diferente de falar, de comunicar, de pedir, entendeu? Bom, é isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta.
Já pode me mandar o livro. Gente, esse livro é ótimo. Esse livro é ótimo. Ai, deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais. Quem que aqui falou? Faz sentido, mas difícil de fazer. É Ana Luísa, né, se eu não me engano, que é a Ana Luísa aqui da Biotipo. Não é difícil não, Flor. Sabe o que que é? É só diferente. Mas difícil não é, não. Te juro que não é. Hoje, para mim, é super tranquilo. É super tranquilo. Se vocês quiserem, bota uma situação aqui de algo, por exemplo, que incomoda vocês, que eu posso até te ajudar a como comunicar isso para ele usando o efeito portal. A forma de falar muda muita coisa. Meu namorado sempre me sinalizou isso. Exatamente. Exatamente. Olha aí, Ana Luísa. Decorei seu nome, viu? É, minha filha. Aqui, minhas seguidoras raízes, eu tô antenada em tudinho. Então, essa visão de que é difícil, não sei o quê, esquece, tá? Esquece. Então, acessos não se abre. É exatamente o exemplo que eu dei hoje que você pode colocar dentro do seu diálogo. Você pode dizer para ele que você vem se sentindo angustiada, triste, muitas vezes aflita, e aí você vê algum dia que você pensou mais ainda, mais profundo sobre isso, você pode falar para ele, que ontem eu vim, enquanto eu estava voltando para casa no carro, eu pensei ainda mais sobre isso e me veio na hora um aperto no peito por não saber nem como te falar isso, sabe? E, na verdade, ontem eu me dei conta de que há muito tempo eu venho sentindo isso. E quando eu percebi isso ontem, ou sei lá quando, me doeu mais forte, porque é algo que realmente me incomoda. E é difícil para mim ter que te colocar em palavras isso, porque eu não quero parecer agressiva, eu não quero parecer nada além do que eu simplesmente quero te dizer. E aí você vai gerando, e aí ele vem, aí ele fica, nossa, mas e aí? Aí você fala, eu ainda fiquei pensando se eu conseguiria resolver isso sozinha. Você pode falar isso ainda. Eu ainda fiquei pensando se eu conseguiria resolver isso sozinha, se era um problema meu. E eu fiquei mais perturbada ainda porque eu entendi que não, eu não consigo resolver sozinha. Então eu resolvi vir falar para você, vir falar com você sobre isso. E aí você vai fluindo, sabe? Eu gosto muito de você, a gente está há tanto tempo casado, a gente tem filhos maravilhosos, a gente se dá bem nisso, naquilo e tal, você é muito importante para mim, e eu quero continuar com você, eu me sinto muito bem ao seu lado, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo ao seu lado, só que eu tenho uma necessidade, ou muitas vezes eu sinto que eu muitas vezes eu sinto que você. Não, aí você estaria acusando ele. Mas muitas vezes eu sinto a necessidade de ter mais sua confiança. E como é que seria isso? Se a gente pudesse ter mais momentos para conversar. Eu vejo que eu te conheço muito por fora, e eu gostaria de te conhecer da mesma forma por dentro e tal, sabe, cara? E aí você vai envolvendo ele. O objetivo final é que você possa, ao final, até o final, ser o mais clara possível. Óbvio, dizer o que você quer realmente dele. Você quer que ele se abra, mas você não vai falar isso. O que é se abrir para você? Sabe? Você quer que. Porque se abrir, gente, é muito geral, generalista. Então, eu quero que você se abra. O que é se abrir? O que ele pode fazer que vai fazer você perceber que ele se abriu? É chegar do trabalho e me contar como foi seu dia. É que você possa compartilhar comigo um pouco da sua infância. Ou é que você possa contar para os nossos filhos um pouco mais sobre você, sobre isso, sobre aquilo. Tente ser bem mais específica do que você já é. A Daiane falou, acredito que as dúvidas surgirão ao tentar colocar em prática. Daiane, surgirão. Surgirão, sempre surgem. Mas você tendo claro, pelo menos o processo na sua cabeça, você se organiza melhor, sabe? Você entende que começar com uma história é sempre mais gostoso e mais leve. Começar falando de você também
deixa tudo mais leve e mais interessante do que simplesmente jogar as cartas na mesa e eu quero mais atenção, eu quero mais isso ou mais aquilo, sabe? Então, entenda o processo. É uma história, e aí eu tenho a atenção dele, e aí ele tem um foco na minha ideia, e aí ele sente um certo medo de poder não ser ele que vai resolver esse meu problema que eu estou vivendo. Depois ele percebe que ele está aí no meio da jogada e que ele pode resolver isso, e por fim você é muito claro e expressa o problema claramente. E aí, cara, deixa o herói que você ativou nele, ou não, agir, sabe? Marcela, mas eu conversei e foi melhor, mas não foi tanto assim. Ótimo. Você fez sua parte. Com certeza, dessa forma, você vai estar tendo uma conversa muito mais eficaz do que se fosse da forma que você está acostumado a fazer. Então, ótimo. Se não veio aquele resultado extraordinário, pode ter certeza que veio um resultado de conexão muito melhor do que o que você costuma fazer no dia a dia. Você vai gerar muito mais conexão do que com as conversas normais que a gente faz e que ninguém ensina pra gente, de certa forma, como, sobretudo o homem, prender ele na conversa quando o assunto é importante. Bom, tá, então deixa eu falar para vocês antes de acabar aqui. O Instagram atualizou. E esse abençoado do Instagram, ele não deixa mais a live ficar nos stories por 24 horas. Isso não acontece mais. É uma forma até de incentivar o uso do IGTV. Então, algumas lives não vão subir para o IGTV. Então, quem perder, depois que termina a live, eu publico o link do YouTube dela no meu canal do Telegram também. Então, quem quiser participar do canal do Telegram, só entrar pelo link na minha bio do Instagram. Ou vai para o meu canal do YouTube também. Se inscreve lá, porque lá os vídeos sobem semanalmente, aqui no Instagram também. Mas quem quiser acompanhar as lives, eu sei que tem seguidoras minhas, várias, que depois que acaba a live perguntam, eu não assisti, e que vinha e vê a live no final do dia, depois que chega do trabalho. Infelizmente, o Instagram não está mais permitindo isso. Já perdi live desse jeito, mas, então, por conta disso, eu estou dando essa orientação para vocês não perderem a oportunidade de assistir. Então, tem no meu YouTube, no meu canal do Telegram, eu coloco lá também, não só os conteúdos, como também os vídeos que eu crio aqui, com muito conteúdo e tal, e tal, e tal. Então é isso, meus amores. Eu vou indo nessa. Tá bom, lindezas? E aí, curtiram? Me conta o que vocês acharam. Curtiram, não curtiram? Fez sentido? O que vocês... Qual que foi a sacada de vocês? A Andréia disse que vai assistir novamente. Eu espero que esse seja uma boa notícia, né, Andréia? Para assimilar direito. E é a melhor coisa que você faz, tá? Melhor coisa que você faz. Bom, gente. Percebeu o quê, Drica? Me conta. O que você percebeu? É fazer leve. Você é ótima. Obrigada, lindona. Vocês que são, e eu tô aqui por vocês, viu? A Drica disse, não consegui ver a live de ontem, procurei nos stories e não achei. E não vai achar mais, gente, infelizmente. Tá? Mas ela tá no YouTube, e se você diariamente quer ver, é sempre a reprise no meu canal do Telegram, e assim que acaba aqui a live, eu mando lá. Manu, também gostei bastante de estar aqui com vocês. A Jo chega agora, Jo, no final. E é isso. Hoje o assunto foi realmente mais divertido, mais leve. E vamos que vamos. Daiane falou, parabéns, Marcela, você é incrível. Eu te indico para todas as minhas amigas. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Vamos ajudar mais gente, né? Para quem está chegando agora, a live já está acabando. As dicas foram ótimas. O vídeo vai lá para o meu canal do YouTube e para o meu Telegram também. Então, quem perdeu, é só clicar no link aqui. E é isso, eu vou indo nessa. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana. Continuem se cuidando, aproveitem
cresçam, se desenvolvam, sabe? Apliquem essas dicas aqui, pelo amor de Deus, porque se não funcionou o jeito de vocês conversarem antes, é porque tem que mudar. Entendeu? É porque tem que mudar. Um beijo. Vocês são maravilhosas, viu? Ai, que legal. Então, a Ana Luísa está aqui, a André indicou. Que legal. Vocês são ótimas, gente. Eu vou fazer um dia aqui só de pergunta com vocês, que eu quero mais conversar com vocês, às vezes, do que ficar. Então, vou responder pergunta e aí a gente gera conteúdo também. Vou marcar um dia. E aí eu aviso vocês aqui. Tá bom, meus amores? Beijo. Até segunda-feira, viu? Segunda-feira tem mais assunto bom para nós aí. Tchauzinho.